Civil na internet, que hoje acabou adiado, né? Parece que o presidente da Câmara adiou o programa, é isso, né? Vocês estão por dentro aí? Parece que conseguiram adiar aí. Parece que foi pressão do Planalto, pelo que eu li, né? Que eles, acho que não sentiram muita firmeza de aprovar. Então eles estão, na minha opinião, eles estão tentando evitar o debate, né? Eles querem mandar aquilo o dia que já for aprovar mesmo, né? Então parece que jogaram para a semana que vem. Então, além dessa coisa aí que eu falei da ajuda para a Rádio Vox, essa coisa do Marco Civil também requer, acho que, compartilhamentos, tem todo mundo ficar falando nisso. Porque se aprovar o Marco Civil do jeito que eles querem, a gente não vai poder mais falar nada. A Rádio Vox não vai poder existir. Nossos perfis das redes sociais vão ter que ser deletados, ou então a gente vai ter que ficar policiando as postagens, policiando o que fala. Porque se mesmo sem o Marco Civil, eles já estão tentando calar a gente, seja por assédio judicial, seja por ataque de hacker, como o pessoal vem fazendo com o Olavo de Carvalho praticamente toda semana agora, a gente tem que, acho que, levar esse assunto adiante. Então eu peço que todas as pessoas leiam, falem sobre isso, divulguem no Twitter, no Facebook, porque o povo brasileiro não sabe o que é isso. Eles inventaram esse nome bonitinho aí, parece que vai dar uma civilidade ao negócio. Não é nada disso. É uma censura pura e simples. Até tem um artigo interessante que saiu aqui no site Libertar, do nosso amigo Marcos Paulo Góes. Eles põem aqui pessoas do setor de TI que dizem que o novo texto do Marco Civil dá um cheque em branco ao governo. Gostaria que todo mundo lesse isso. O Libertar é www.libertar.in. Dê uma lida lá, ele coloca, são 5 entidades ligadas à difusão de informação pela internet que estão dando um alerta, né? Para a gente prestar atenção, porque se aprovar isso, o governo vai ter poder total sobre a comunicação no Brasil. Então, acho que é o mais importante que eu tinha para falar hoje é isso. Todo o nosso trabalho, tudo que a gente vem fazendo vai por água abaixo se eles conseguirem aprovar isso. Porque antes das eleições eles ainda vão conseguir caçar todo mundo aí. Então dá uma lida lá no site Libertar, não é só lá que está falando sobre isso, mas eu achei bem interessante porque ele pegou o ponto de vista das pessoas que trabalham na área, que mostram que assim, a gente vai perder totalmente a liberdade se aprovar esse Marco Civil do jeito que está. Do jeito que está, não, né? Acho que eu vou repetir uma frase do Roger, do Traje a Rigor, que ele falou uma coisa que eu concordo totalmente. Ele falou assim, não precisa fazer nada com a internet. Tá bom do jeito que tá. Né? Quem faz algo de errado, já existe lei para isso. Não precisa toda essa conversinha do governo e desses puxa-saco aí que vem, seja no jornalismo, seja nas empresas, tem algumas empresas apoiando isso, é simplesmente para tirar a nossa liberdade. Qualquer desculpa que eles deem vai ser simplesmente para desviar esse assunto. Peço a todos que leiam sobre isso, procurem aí, PL 2126, é isso, né? Que é o substitutivo aí feito pelo deputado do PT. Então, PL 2126, é isso mesmo. Então, todo mundo aí ajudando a divulgar essa informação do Marco Civil para a gente conseguir brecar essa ideia antes que nós não tenhamos mais liberdade nem para falar entre nós. Sabe? Eles têm toda a estrutura, tem as estatais pagando os blogs, os sites, a imprensa, e mesmo assim eles não querem dar o espaço, para o pouco espaço que a gente tem, que é só a internet, eles querem nos tirar. Então isso é o meu desabafo aí de hoje, que essa semana eu fiquei muito irritado de ver gente da imprensa defendendo essa porcaria. Bom, é isso aí. Agora, o que a gente fala agora? Beleza. Eu recebi um e-mail aqui de uma leitora que pediu para não
identificar o sobrenome. O nome dela é Denise, de Belo Horizonte. Ela me mandou um e-mail porque ela achou que eu fui, nas palavras dela, injusto com o Karl Marx no meu livro. Aí eu separei aqui o que eu escrevi sobre Karl Marx em um parágrafo. O vigarista alemão é um dos principais responsáveis pelos ideais materialistas, relativistas e doentios que contaminaram o pensamento ocidental. Além de espalhar sua doutrina econômica comprovadamente estúpida e ilógica, Karl Marx é culpado de colocar a economia como questão fundamental da existência humana, um espaço antes ocupado pelos assuntos abordados pela metafísica, que a doutrina marxista define como superestrutura. Hoje, 2 séculos depois de ter influenciado decisivamente as universidades ocidentais, até mesmo quem discorda de suas ideias as debate dentro do universo marxista. Essa prisão mental esconde a realidade e coloca coisas absolutamente periféricas no centro do debate intelectual. Bom, isso é o que eu penso do Karl Marx. Além da teoria dele ser uma porcaria, ele ainda conseguiu colocar no centro da discussão algo que não era do centro da discussão. Que hoje qualquer discussão política, até filosófica, tem a questão econômica como foco. E isso não era assim antes dele, né? Então, o que eu tenho para falar para ela, porque ela acha assim que a culpa não é do Karl Marx, que eu fui injusto com ele ao chamá-lo de vigarista. Bom, eu usei o termo vigarista por causa do Eric Wegener, né? Que diz até coisas piores sobre Karl Marx, as quais eu concordo plenamente. Mas eu resolvi escolher essa pergunta aqui, entre outras, porque não é a primeira vez que eu recebo esse comentário, de que o problema não era o Karl Marx, o problema é que deturparam o Karl Marx. Isso é uma grande bobagem, porque quem lê um pouquinho de Karl Marx vai ver que o cara era sanguinário mesmo, porque ele não se importava se a teoria dele exigisse matar raças inferiores, como ele chamava. Ele achava que isso fazia parte do negócio. E tem aquela outra coisa, né, que é a ideia, tanto que eles dizem de deturparam Karl Marx, deturparam o socialismo e o comunismo, né? Então eles sempre vão ter uma outra opção, né, que é a mesma, só muda o nome, né? Então eles falam que deu errado na União Soviética por causa do Stalin. Mas aí eles repetiram, fizeram melhor com o Mao Tse-tung. Matou mais gente ainda. Aí depois tentaram Camboja, tentaram Cuba, tentaram e sempre dá errado. Então não é que deturparam Marx, a ideia nasceu errada já. Até por algumas influências piores do que essas que eu estou falando, que era o que fazia a cabeça do Karl Marx. Então, Denise, eu não fui injusto com o Karl Marx, e até porque metade ou mais da metade dos acadêmicos brasileiros podem defendê-lo, né? Então não custa nada eu só, que não sou ninguém, poder atacá-lo. E outra coisa, se você acha mesmo que é porque deturparam Karl Marx, é porque você não leu Karl Marx. Tá? Nem os marxistas que o seguiram. Bom, era isso, essa primeira pergunta. Agora eu quero deixar vocês falarem um pouco também. Que loucura, né, velho? Defender o Karl Marx. Não, então, e ela parece assim, uma pessoa que entendeu a questão da nova ordem mundial, tudo, mas ainda tem aquele resquício da doença marxista, né? Ainda não era o culpa dele, as ideias, mas ele mesmo acha que para implantar suas ideias seria necessário morrer gente pra caramba, né? Mas uma coisa que é interessante é assim, né? Como é que o resultado do pensamento... Deixa eu baixar um pouco o volume da tua caixa aí, Alexandre. Tá. Acho que tá dando retorno aí. Beleza, já baixei. Uma das coisas que acontece, né? Quer dizer, como é que o resultado das ideias de alguém, né? Coloca o resultado como inocenta a pessoa, né? Mas isso aí não quer dizer nada. Óbvio que o Karl Marx, óbvio que o Hitler queria um mundo perfeito, né?
Sim, sim. Deturparam as ideias dele. Eles eram uns anjos, né? Exatamente. Pode ver, só tem anjo aí, né? O Stalin, Mao Tse Tung, Hitler, todos esses caras esses megalomaníacos que não se contentam em cuidar da própria vida, né? Tem que mandar na vida dos outros. Né? Para mim, a coisa mais irritante de toda a cabeça socialista é o simples fato da pessoa querer mandar na vida do outro. Eu acho que se resume a isso, né? Acho que é até um tipo de personalidade, né? Que não é da maioria, que a maioria das pessoas não tem essa pretensão, né, de exercer poder sobre a vida de outras pessoas, mas muitos têm. Às vezes a gente encontra essas pessoas na rua, por aí, só não exercem porque não têm o poder, né? Exatamente. E eu acho que quando uma pessoa dessa, mesmo que ela não exerça o poder efetivamente, mas tem suas ideias lidas por quem exerce, cria-se esses monstros aí, né? Que, por exemplo, o Stalin não foi um grande teórico mas ele leu os teóricos e usou aquelas ferramentas do Lenin, as ferramentas do próprio Karl Marx. E aí você vai falar, mas o Karl Marx não tinha culpa? Não. Ideias têm responsabilidade, né? Você lança uma ideia, olha, eu tenho uma ideia genial, só que para ela dar certo você tem que matar um monte de gente. Aí alguém mata, esse cara não tem culpa disso? Eu vejo que essa aliviada só se dá com o Karl Marx. Já reparar? Exatamente. Nunca ouvi ninguém falando do Goebbels, porque o Goebbels não mandava matar ninguém. Né? Eu acho que o ministro da propaganda não era o cara que dava o tiro, nem mandava matar. Eu acho só que ele era o cara que criava as coisas que aqueles que mandavam matar obedeciam, né? Exato. Eu duvido que o Hitler algum dia tenha escrito uma carta, olha, por isso que não tem documento, né? Olha, você vai matar esses caras aqui, desse jeito, não. Ele deu o exemplo e a liberdade para os caras fazerem, né? Então, eu acho que a ideia tem tanta responsabilidade como a sua execução, né? Qualquer um que comete um erro, né, só que não teve está sujeito a crítica, né? Tá não teve um tribunal de Nuremberg para os comunistas, né? No final da União Soviética. Exatamente. Acho que o dia que a gente se conheceu, você falou isso. Isso ficou na minha cabeça, é verdade. Se tivesse tido aquele tribunal no final da Segunda Guerra, no final quando caiu o Muro de Berlim, quando se desintegrou a União Soviética, se tivessem feito isso, né, punido, mesmo que as pessoas fosse uma punição simbólica, mas pelo menos o mundo ia saber que eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa que o Hitler fez, né? Até numa quantidade maior ainda, né? Exato. A soviética matou mais do que a Alemanha nazista. E a China mais ainda. A China dobrou esse. Quer dizer, e agora eles querem outra ideia. Só que agora eles chamam de eurasianismo. Pois é. E não mudou nada, cara. Piorou, né? Como hoje tem esses idiotas aí seguindo isso, cara, sem fazer nenhuma reflexão. Algumas pessoas até que a gente conhecia, né? Acaba se iludindo com essa ideia e se duguinizando. Que é um projeto globalista. O Olavo de Carvalho, quando ele começou a falar nessa coisa dos 3 projetos, a Rússia ia tentar ocupar esse espaço, ela ia se camuflar, passou praticamente de um Estado revolucionário, que continua sendo, mas ela se vestiu de um certo reacionarismo até, né? Um certo tradicionalismo, e é por isso que esses idiotas aí, tanto brasileiro idiota, vem seguindo isso aí, né? Eles criaram toda essa revolução internacional, todo esse relativismo, toda essa confusão aí que o feminismo, o marxismo cultural, o que seja, e agora eles vêm com a proposta contrária para poder suprir o problema que eles mesmos criaram, né? É muito legal isso aí, né? E como o Ocidente está intelectualmente devastado, né? Por causa do relativismo, do materialismo, as universidades todas viraram escritório da Escola de Frankfurt, né? Virou um anexo, né? Você vê hoje as universidades, elas estão repetindo o que se falava 50 anos atrás
pelos intelectuais da Escola de Frankfurt. Hoje está se repetindo, né? Não sei se vocês viram aquela Ana Caroline, transmitiram o vídeo dela na Assembleia lá de Santa Catarina. Vocês viram isso? Eu vi não. hoje. Depois assistam. Aí você vê uma deputada lá, falando do Gramsci, das ideias de Karl Marx, que eles estão... Ela, para vocês entenderem, a Ana Caroline gravou um vídeo com um outro menino, com um rapaz, falando sobre a doutrinação nas escolas, né? Ela participou de uma reunião e ficou assustada, porque era uma reunião para definir currículo escolar. Ela ficou assustada, assim, com os temas, né? E ela gravou esse vídeo. Eu indico para todo mundo ver o que está acontecendo nas universidades e nas escolas. E aí, esse vídeo foi transmitido na Assembleia Legislativa. Não sei qual deputado levou lá. E aí, eu vi hoje uma resposta de uma deputada petista, deputada acho que estadual petista, lá de Santa Catarina, defendendo, assim. Olha, eu não consigo nem explicar, eu quero que as pessoas assistam aí, para ver a que nível chegou. Ela acha ainda que isso como se diz, equilíbrio. Ela acha que ensinar para as crianças, como é que era? Contexto do materialismo histórico, a evolução do materialismo histórico, para alunos do ensino fundamental, meu. Antes eles ensinavam isso mais, né? Nas universidades já estão indo para as crianças mais jovens, justamente porque esse movimento, digamos assim, essa hegemonia aí cultural esquerdista está caindo, né? Então eles precisam pegar a gente com menos defesas, porque a coisa não está colando mais com pessoas mais estudadas, né? Então, isso é um dado importante. As pessoas às vezes Exatamente. Denunciam aí o marxismo nas escolas e tal, mas ele está cada vez mais fraco, cada vez mais fácil embora ele esteja mais presente, continua tendo presente e às vezes até forçando a presença mais forte ainda, é uma forçação já, porque eles estão realmente muito, na verdade, mais fracos. Hoje em dia é muito fácil a pessoa refutar o marxismo. Antigamente, mais um tempo atrás, não tinha defesa contra isso, né? Não se tinha muita informação. Hoje já não tem tanta desculpa, né? O Olavo de Carvalho rompeu essa barreira e atrás dele tem um monte de gente de qualidade mostrando como é até frágil, né? Do ponto de vista intelectual é muito frágil, uma coisa que qualquer vídeo do padre Paulo Ricardo de 15 minutos acaba com essa ideia, né? Você pega aquelas aulas de marxismo cultural, mostra exatamente como a coisa funciona e como as pessoas mais informadas, como você disse, já estão saindo desse transe, né? Então eles querem pegar as que ainda não têm condições de se defender. E eu acho que vocês lembram do Revolução dos Bichos? Que os porcos sequestram os filhotes da cadela? E durante boa parte do livro não dá para entender o que eles estão fazendo, né? Só que aí depois, quando a própria cadela vai reclamar, os filhotes dela se voltam contra ela. Eles se tornaram uma polícia dos porcos, né? Que seria hoje a nossa polícia do pensamento, né? Exato. Também está no 1984. Eu acho que o George Orwell, uma das coisas mais importantes que ele percebeu, mais do que a questão da ditadura, foi essa questão da sutileza no trato, né? É aquela coisa deles irem lá, os porcos irem lá de noite e tá lá, todos os animais são iguais, aí eles querem, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Né? E é o que está acontecendo hoje, né? As coisas, eles incluem uma frase, ou uma palavra, ou uma expressão que tenha aparentemente uma imagem interessante, agradável, benéfica, para continuar usando a mesma estratégia, a mesma maldade de antes. Então, eu acho que esse vídeo da Ana Caroline todo mundo tinha que ver. E passar para os outros, para quem tem filho na escola, para ver o que eles estão fazendo com a cabeça da molecada. Vai sair um bando de jumento,
vai sair o pior tipo de pessoa possível, né? Que é ignorante e arrogante. Né? Eles vão ler, ao invés de ler, que na minha época eles davam pra gente ler os livros da coleção Vagalume, né? Algumas coisas assim, né? Literatura infanto-juvenil. Agora eles estão dando Karl Marx pro moleque. Coleção Vagabundo agora, né? Mas Vagabundo. É um bom nome pra retomar, né? Só com livros do Marx. Lucro Proletário. A coleção Vagalume refazer as histórias, né? À luz do materialismo histórico, né? Logo, meu. Já não estão fazendo histórias gays, que eu já vi isso num livro francês. As fábulas, né, do La Fontaine, dos irmãos Grimm, eles estão pegando essas fábulas e fazendo história gay. Imagina o estrago que isso vai fazer na molecada, cara. Né, as fábulas desde a Idade Média, pelo menos, né, as que a gente conhece, tem as anteriores, da Grécia, de Roma, que formaram a cabeça das pessoas, né, porque ela tinha um senso de bem claro o que era o mal e o que era o bem. Né? Hoje está tudo embaralhado, né? Você vê até, não só para crianças. Você já reparou que os filmes de fábulas inverteu tudo agora? Tem até um que eu vi aí, acho que é o da Branca de Neve, que o pai dela é o lobo, cara. Eles estão assim... Isso aí tem um livro muito interessante do Timothy Leary, que ele foi um dos grandes papas da contracultura da década de 60 e 70 nos Estados Unidos, e ele chama Caos e Cyberculture. Esse livro aí, ele dá todas essas estratégias de guerrilha multimídia, que ele chamava, que era justamente de pegar essas histórias e inverter o contexto, e pegar lá, fazer a Branca de Neve sapatona, fazer lésbica, né? Porque falar sapatona é politicamente incorreto. Mas fazer os Três Porquinhos Bandidos, líder de quadrilha. E o lobo coitadinho. O lobo coitadinho. Pois é. Eu já vi um desenho que eu já vi isso e não existe isso. Então, e agora eu vi um da Branca de Neve. Além do filme ser horrível, ainda tinha essa, né? O lobo era o pai dela, que virava lobo, cara. Aí, imagina na cabeça do moleque de 5, 6 anos, que começa a ler uma fábula dessa, o que vai ficar no inconsciente dele, ou sei lá se é inconsciente, ou na formação da personalidade dele? Uma confusão entre bem e mal, né? E vai deixar a molecada desnorteada diante do dia a dia, né? Do avanço da pedofilia, né? Porque, bem ou mal, o lobo era sempre funcionava como um símbolo do pedófilo, né? O símbolo do adulto, né? Exato. Que a mãe da Chapeuzinho fala, não vai por esse caminho, não dá conversa para ninguém, né? Não conversa com estranho, né? E aí você vai perder esse símbolo, vamos dizer assim, que o lobo significava o mal. Então, era muito nítido, né? Para uma criança, alguém que fizesse aquele comportamento, ela tinha que evitar. E hoje isso vai ficar confuso. Eu imagino essa geração, daqui 30 anos, chegando no poder, meu. Meu Deus. Nós estamos perdidos. Nos fritos. Então, olha aí. Tem uma outra... que não é bem uma... É uma pergunta, mas na verdade ele já responde a própria pergunta, né? O Carlos Heleno, de Campinas, escreveu assim, ó: o crescimento da violência não seria conveniente para quem pretende instituir uma ditadura? Bom, eu acho que sim. E eu acho que é por isso que, além de incentivar a criminalidade, eles também fazem vistas grossas, né? Assim, quando não incentiva, finge que não viu. O crescimento da violência é um dado que deveria ser o principal assunto hoje no Brasil, e não é. Né? O que o Carlos Heleno fala aqui, eu acho que eu até
já escrevi sobre isso, que é aquela ideia dos 3 estágios, né? É o truque dos 3 estágios, né? Você cria um problema ou aumenta o problema, aí depois você já aparece, aguarda as pessoas reclamarem, a sociedade vai reclamar, e aí ele vem com a solução que, na verdade, já estava pronta antes do problema aparecer. Né? E eu acho que esse crescimento da violência, me parece que tem esse intuito, sabe? Deixar crescer muito a violência, quando o povo não estiver mais aguentando o caos, vai aceitar qualquer medida restritiva à sua liberdade. Né? Então, eu queria saber a opinião de vocês aí. Uma coisa interessante isso aí, esse negócio de fomentar dos 3 estágios que você falou, né? Uma coisa importante, isso aí só surgiu porque houve uma mudança de estratégia, né, do movimento revolucionário que, por exemplo, vamos criar uma sociedade militarizada, né, socialista. Como é que a gente vai fazer isso, né? Aí tem esses 2 caminhos. Ou coloca o exército na rua e começa a obrigar, quer dizer, como Cuba, né, faz um regime de força e mata quem se opor, ou faz isso que a gente vê, né, que vai aumentando, fazendo uma revolução cultural, vai aumentando a criminalidade, a loucura mesmo, psicológica das pessoas, porque esse negócio de gaysismo é isso, né? E você cria um monte de coisas para que gradativamente vá gerando a necessidade de implementar a força, né, que você queria fazer lá no início. E aí parece assim, mas eles mesmos colocam assim, qual dessas 2 alternativas é mais humana, menos agressiva, menos violenta, né? Olha, eu não sei qual é a menos violenta, mas pensa bem, entre você chegar e dar um choque, como fez Cuba ali, de fazer uma revolução, e matar quem se opor, e você fazer ou você, na segunda opção, você criar um caos imenso desses, onde vai morrer gente, pessoas vão se destruir, vão se perder completamente, porque você destrói a família e você faz muito mais do que matar pessoas, né? Você destrói a vida de gerações, né? Exatamente. E a violência que você gera para poder causar a necessidade de força policial, força militar e tal, de mais controle, né? Quer dizer, o descontrole que você gera para poder fomentar a necessidade de controle. Sim, é isso mesmo. Isso aí é muito pior, porque é mais lento, é mais longo prazo, causa uma destruição, mata muito mais gente, condena muito mais gente a todo tipo de desgraça, né? Então, quer dizer, eu não sei qual é a pior, né? Essa mudança de estratégia revolucionária, não sei qual é a pior. Quer dizer, sei qual é a pior, é a segunda. Porque além de tudo, mesmo quem não sofre o efeito direto da violência, ele vai abrir mão da sua liberdade aos poucos, vai abrindo. Aí quando não tiver outra solução, eu acredito que a população vai aceitar. Porque a violência é uma coisa que a incomoda muito mais do que a economia. Né? Porque é muito mais você ficar um tempo sem dinheiro, passar uma dificuldade financeira, principalmente eu que já nasci pobre, sei que isso aí é normal, cara. A gente rebola e sai dessa. Dá um jeito de arrumar uma solução. Agora, contra um assassinato, contra o medo de sair na rua, o medo que as pessoas têm agora, você vê esse negócio de roubo a caixa eletrônico, por exemplo. Aqui perto da minha casa, 2 lugares já tiraram o caixa eletrônico, sabe? Aí você fala, é um probleminha? Não, isso é um sintoma de um problema gigantesco, meu. Uma empresa não se sente mais segura em oferecer um serviço para o cliente dela, que é pôr um caixa eletrônico lá numa loja. Né? E isso é um detalhe. Agora, imagina essas pessoas ainda que moram em lugares de mais risco da violência, como a extrema periferia das grandes cidades. Tá um inferno, né? E aí eu lembro sempre da frase do David Rockefeller: do caos emergirá a nova ordem mundial. E ele fala, precisamos da crise certa para as pessoas não apenas aceitarem as nossas ideias, mas elas vão clamar por elas. Exatamente. E aí você vê que não é coincidência, né? E tá funcionando, né? Você vê tá aí, funcionando. Tanta gente pedindo aí por mais controle, né? Mais regulação. Quando as pessoas saem na rua, como teve ano passado, aí, como tá esse ano também, provavelmente vai ter mais esses protestos aí que
que eles pedem, né? Maior intervenção, maior controle, mais garantia de liberdade. O que é garantia de liberdade? É você entregar a sua liberdade controle, na mão para que ele lhe dê a liberdade, né? O que é que você pedir? Eu quero uma lei que me dê o direito de ter liberdade em tal determinada coisa. Você está pedindo que a sua liberdade seja submetida ao Estado. É isso. Na verdade, você pensa que está pedindo liberdade, você está entregando a liberdade. É, aquilo que você falou, é a era da loucura mesmo, né? Você vê esses manifestantes todos com o A de anarquia na camiseta, V de bandeira vendetta, anarquista pedindo lá, ônibus de graça. O cara é louco, cara. É bem interessante que você falou do caos, né? Também vai ser o tema em seguida que a gente vai continuar falando sobre os eurasianos, porque quem criou esse movimento aí, V de vendetta aí do Alan Moore, né? O Alan Moore é um anarco-comunista, e envolvido com o caos médico, com toda essa parte satanista que o próprio Alexander Dugin é envolvido. Tanto que o símbolo do eurasianismo é o símbolo da estrela do caos, né? É aquela estrela que era utilizada pelo pessoal da IOT, Illuminati. Eu nunca tinha me atentado a isso, né? O símbolo da estrela, a gente já fez alguns programas comentando isso, né, Christian? É o símbolo da IOT, que é Illuminati of Thanateros. É uma mistura do Thanatos e do Eros, né, que são daquela parte do Freud que estuda, da morte, do sexo, né? São duas forças motoras aí do homem, né? Motrizes do homem, né? E daí cai nessa parte aí, né? E é interessante como você está falando do Rockefeller agora, ele clamando o caos mesmo, porque seria o meio para poder aplicar o seu regime totalitário, né? Você vê que você colocou meu livro na mão dele e não adiantou nada. Pois é, cara, o cara... Acho que ele não leu, cara. É que ele não sabe português. Ele veio muito ao Brasil, sabe? O pior é que esse cara gosta do Brasil, né? Ele gosta de caçar onça aqui com a família dos donos do Unibanco aí. Então, você que me contou essa história aí. Tá na Isto É, até essa uma entrevista com ele, bem interessante, né? É uma figura interessante de conhecer, né? Que o cara é importante, né? Eu achei a biografia, até emprestei para um amigo agora. A biografia do David Rockefeller, eu acho que é um dos livros mais importantes para a gente entender o que esses caras pensam. Até teve um hangout semana passada aí com o Tomás Juliano, e eu concordo com ele, em parte, assim, que ele fala que a gente também não pode ficar pensando naqueles caras sentados lá, tendo ideias e que tudo vai dar certo, né? Muitas coisas que eles planejam dá errado, né? Tá dando errado, um monte de coisa. Mas o problema é que, enquanto dá errado, não dá tão errado para eles, né? Sim. Eles não são prejudicados, né? Eles estão preparados para... e mudam de ideia, são influenciados por um monte de escritor socialista, tem um monte deles que influencia a cabeça desses fabianos. E tem outra coisa, né, Alexandre? Olha só, esse negócio de dar certo ou não dar certo, eles fazem um plano, mas a maior parte os meios deles é, como você falou aí, o caos, né? O caos, você tem infinitas possibilidades. É muito mais fácil eles acertarem do que errar. Porque se eles querem fazer uma coisa, mas deu errado, esse erro, eles vão sempre conseguir capitalizar pro plano deles, porque, na verdade, eles jogam com todas as possibilidades, né? Justamente com o caos, né? Sim, se eles perdem uma coisa, é aquela coisa do movimento revolucionário, né? Quando ele ganha, ele faz ele comete os crimes, né? Ele faz o que bota o poder na mão dele, e quando ele perde o poder, ele se faz vítima, né? Perseguido e tal, e aí com isso consegue mais poder, ou não, se não poder de fato, pelo menos o poder simbólico, né? Aquele poder de ser o coitadinho, de ser a vítima, né? Que é um poder simbólico. Quando o cara se coloca vítima, se coloca, né? Coloca como agressor, coloca outro como agressor, né? Você vê que, por exemplo, a gente vai comentar isso mais tarde ali quando eu falo sobre o eurasianismo, mas uma das coisas que o pessoal russo está dizendo, principalmente Alexander Dugin, é que o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra contra a Rússia. Sim. Isso só, né? Dos banqueiros. A inversão da coisa, né? Eles falam os globalistas, banqueiros, né? Fala, como se aqueles caras não tivessem dinheiro também, né? Oligarcas, o discurso comunista, né? Não, imagina quem é dono de um país. Que por mais que essas famílias bilionárias tenham muito dinheiro, e tem mesmo, tem muito poder, às vezes até mais poder do que dinheiro, como é o caso dos Rockefeller,
Imagina esses ditadores, por exemplo, o Fidel, ele é dono de um país, meu. Quantos habitantes tem Cuba? Nem sei. 10 milhões, 15 milhões. 10 milhões? Então, ele tem 10 milhões de funcionários. Qual empresa tem 10 milhões de funcionários? Escravos, né? E ainda funcionário que ganha lá $20 por mês e não tem direito nem de reclamar com o vizinho, senão ele vai preso. Então, esse cara é dono do país. Então, imagina o dinheiro que isso deve dar também, né? Você vê por isso que a Cuba continua tendo tanta influência. É um país de merda, meu. Desculpe o termo, mas... Mas aqui não cai no texto do Jeff Nyquist, que a gente comentou semana passada, né, Christian? Economia da guerra. Isso, eu vi. Putz, cara, aquilo lá é mata charada, né? Você não precisa ter um país com nenhuma qualidade de vida para a população. A população pode ser uma porcaria, mas... A situação pode ser uma porcaria da população, mas o que importa é a economia estar voltada aí para... Não, mas 5 milhões de pessoas derem R$10 para ele, o cara tem 50 milhões por mês, cara. Pois é. E a gente sabe que só de drogas, né? Você vê que isso que você falou se comprova olhando para a Coreia do Norte. Tem um dos maiores exércitos do mundo e o povo está praticando canibalismo lá, porque não tem comida. E porque ele tira o dinheiro e faz arma, que isso é o que vai proteger o seu poder e não o país. Tá pouco se lixando pro país. Ele precisa daquele gado lá que ele tem. É igualzinho o Fidel, igualzinho. E agora com a internet, eu acho inadmissível alguém defender uma porra de um regime desse, cara. Eu também acho... comprovação. Antes da internet, tudo bem, né? A gente que viveu antes da internet, era difícil, o Brasil não sai em muitos livros importantes desse ponto de vista. A gente está, como diz o Olavo de Carvalho, há 70 anos atrasado no mercado livreiro, né? Mas com a internet, você pode olhar até pelo satélite para ver como é Cuba. Sabe? Você vai lá e vê lá aquela miséria desgraçada que não tem um telhado lá que não esteja tudo destruído. E aí o cara ainda continua acreditando naquela ideia lá, meu, de mundo paradisíaco e que o bloqueio dos Estados Unidos que deixa eles na miséria. Para mim, é a comprovação de burrice. Não tem outra... Porque se o cara tem algum interesse, tá ligado a algum partido, algum movimento, aí ele é pilantra. Mas a maioria não tá. A maioria não tá, a maioria é burra mesmo, cara. Exato. Essas pessoas, né? Que não estou falando a maioria da população, estou falando a maioria dessas pessoas que ainda defendem regimes como esse, né? Eu cheguei a ver, acho que foi num site da esquerda, não lembro qual agora, uma homenagem pro Kim Jong-il. O Il é o filho, né? Então, uma homenagem pro cara, meu. O PCdoB não apoia essa... não sei onde, no site. Eu vi, eu falei, tinha uma foto do cara lá, honorável mestre, aquela coisa, né? Você viu os títulos que eles permitem que o povo chame os líderes da Coreia, né? São 30 e poucos títulos, eu vi uma vez. Você não pode chamá-lo de outro nome. Você falou do canibalismo na Coreia do Norte, né? Tem uma frase aí que circulou pela internet, eu tenho que checar a origem dela, pode ser que ela seja uma montagem, mas eu não duvido no contexto do Leon Trotsky, né? Leon Trotsky, quando teve a famosa fome lá em 21, que matou milhões e milhões de pessoas... Na Ucrânia, né? Na Ucrânia, ele chegou e falou para os mensageiros que representavam os camponeses europeus, né? Pedindo uma ajuda para o Trotsky, e o Trotsky disse o seguinte... se estava falando que estava tendo a fome, né? Falou, isso aí ainda não é fome. A fome só vai chegar mesmo quando a mãe começar a comer sua própria criança. Daí você pode vir para mim dizer que eles estão passando fome. Então, é um grau de sacanagem, de maldade desses demônios. Não, e se ele não disse isso, pensou isso. Não, pelo conjunto da obra, a gente pode chegar à conclusão de que se ele não disse, né? Ele desenhou isso. Ele pensou isso e fizeram isso. É isso que é pior, né? Fizeram, acho que foi 9 milhões, né, de pessoas em um ano. O grau de perversidade da cabeça desse pessoal. Vale lembrar que o Trotsky, assim como o Lenin, fazia parte de um esquema lá com o seu Theodor Herzl, que era o chefe lá da Ordem Templo Oriente, Ordem Templo Oriente, como também lá um dos chefes lá da Sociedade Martinista.
pela fraternidade ocultista, eles eram iniciados nesses satanismos aí. Então, combina muito. Só pode ser, né, meu? O cara que tem um tipo de pensamento como esse, cara. Eu costumo dizer o seguinte: como a gente não... Nosso círculo de amizades não tem ninguém que seja capaz de pensar uma coisa dessa, nem de pensar, é isso que você falou sobre fome ser a mãe devorar o próprio filho. Eu não conheço ninguém do meu círculo assim que nem pense em um negócio desse. Então a gente tende a... Mesmo a gente, quando está mais informado, a gente tende a achar que essas pessoas não existem, né? Elas ficam meio... Parece que estão só no imaginário, assim. Sim. Né? Alguém tão mal, assim, né? Alguém que fala, olha, vamos tirar a comida dos caras lá porque eles não estão apoiando o nosso movimento e eles vão ficar 1 ano e vai morrer 9 milhões de pessoas de fome, cara. Eu não conheço ninguém que seria capaz de fazer isso. Não conheço. Só que eles existem. Eu não conheço pessoalmente nenhum deles. Eu não consigo ver muita diferença para o pessoal do PT hoje em dia que está investindo nesses 70 mil mortes por ano. O cara está pensando, por exemplo, em incentivar a violência em troca de ter um resultado político, ele é tão assassino quanto o Stalin, né? A mentalidade dele é tão assassina quanto o Stalin, mesmo que ele nunca tenha apertado o gatilho. Né? Eu penso assim, porque é aquilo, ideias têm responsabilidades, né? Não é que o cara escreveu um poema e alguém interpretou errado. Não, ele escreveu exatamente aquilo, né? Olha, vamos fazer isso. Né? Tem algumas partes dessa biografia do David Rockefeller que você vê coisas assim. Você fala, pô, o cara é frio demais, né? Como disse a Graça Salgueiro sobre o Putin, é o vilão do 007, né? É aquele cara frio, né? Que você não consegue ver emoção, não consegue ver um ser humano ali, né? O cara é uma máquina de buscar mais poder e mais poder, mesmo que isso tenha que matar quantas pessoas forem, né? E o pior é que essas pessoas estão no poder em quase todos os países do mundo, cara. Eu vou ler uns comentários aqui que o pessoal postou. Legal, estou sem ver aqui. O nosso amigo Dr. Milton Pires, lá de Porto Alegre. Marco Civil é a marca do Covil da internet. Abraço aí pro Dr. Milton Pires. Muito bom, eu ando lendo muita coisa que ele escreve aí no Facebook. Muito bom, viu, Dr. Milton? O pessoal está postando aqui direto que a residência do ex-delegado, o delegado aposentado Tuma Júnior, foi alvejada por tiros após convite do Senado para falar sobre o livro dele lá. É mesmo? Deram tiro lá? Meteram bala lá na frente da casa dele. Pô, se os caras não têm medo do Tuma, meu. Pois tem medo de quem? Imagina pois o Tuma fica armado, né? Então imagina a gente que não tem arma nenhuma. Se atirar, a gente vai ter que fazer o quê? Se esconder debaixo da cama? O Tuma que tem 35 anos de Polícia Federal, né? Pois é, mas e a gente que não tem nada? Ele tem arma, ele tem que se defender. Eu não tenho, você não tem. Como a gente vai fazer? Ele não tem o que reclamar, ele tá armado lá. A gente leva tiro e não tem uma arma para se defender, né? Mas é muito simbólico que eles tenham feito isso com ele. Com certeza. Porque eles sabem que ele tem meios de se proteger e meios de investigar, né? Pois mas tá vendo? Ele ainda vai conseguir... Por isso que o Tuma, como ele disse lá na Roda Viva, que num país de esquerda não pode ter isso. Não, doutor Tuma, todo país de esquerda, doutor Tuma, é desse jeito e é pior ainda, entendeu? É ditadura mesmo, né? Daí o Dimas Kauschberg postou aqui que a Câmara adia a votação do Marco Civil, como havia comentado agora há pouco o Alexandre. O Bernardo Teixeira, PCdoB pede suspensão da verba para o SBT por causa de Scheherazade, que a tal da Jandira Fegali, aquela desgraçada, está lá entrando com uma ação contra a jornalista do SBT. Ela é uma moça que está aí falando, incomodando essa cambada aí do poder do Brasil, né? Eles não permitem uma pessoa pensar diferente deles, cara. Pois é. Temos que apoiar a Raquel Sherazade. Eu confesso que só fui conhecê-la pelo Facebook. Eu também. Eu não vi. Eu tinha visto um vídeo dela de quando ela era do Nordeste ainda, nem sabia que ela tinha vindo para São Paulo até... Não agora, né? Já faz uns meses que eu até adicionei ao meu Facebook e fiquei sabendo de várias
participações dela, né? Várias opiniões. E o que ela fala é o que todo mundo fala no bar, todo mundo fala na padaria, no mercado, meu. Ela está falando o que o povo brasileiro pensa. A maioria do povo brasileiro, com relação a isso da criminalidade, da corrupção, ela está falando o que o brasileiro médio pensa. Só que, como na televisão e no jornal ninguém fala assim, quando um fala, eles ficam tudo oriçados, né, meu? Vê? Eles têm toda a MPB apoiando eles. Quando o Lobão falou mal deles, puta merda, né? Assim, eles têm todos os humoristas fazendo piada contra os adversários do governo. Quando o Danilo Gentili fez piada, queriam já caçar o cara. Eles têm todos os âncoras puxando o saco deles. Seja na Record, na Bandeirantes, na Globo, até no SBT. Aí quando uma menina fala, volta-se todo mundo contra ela. Inclusive o sindicato ou a associação, não sei, de jornalistas, cara. Tem uma associação de jornalistas. Será que a Brage vai ajudar, do seu Cláudio Tonholi, que inclusive escreveu o livro do Dr. Tomás Júnior, vai ajudá-la agora a preservar... Ele é da associação? Ele é o bate-call dos Jorge Soros no Brasil, o seu Cláudio Tonholi. Será que vai ajudá-la nesse problema? Eu duvido, hein, Raquel? Não conte com ele não, porque o nosso amigo, o pessoal da Brage lá não conte com eles não, porque o nosso amigo Dr. Miguel Najib, o advogado jornalista Miguel Najib, teve um problemaço aí com a dona... esqueci o nome daquela dona lá, o Cristian. Uma professora lá da faculdade da FATEC aqui de São Paulo, de Barueri. Estava dando guerra estava incentivando ódio entre classes, né? Exato. No curso de comércio exterior. Daí entrou na justiça, conseguiu bloquear o texto que o aluno tinha mandado para ele, lá na Escola Sem Partido. Proibiram o editor executivo do Mídia Sem Máscara aqui da Rádio Vox, Edson Camargo, de publicar qualquer coisa sobre isso. O Felipe Moura Brasil da Veja, o Rodrigo Constantino da Veja e o Clauber Christoffen do Mídia Sem Máscara, jornalista do Mídia Sem Máscara. Os 5 foram proibidos de comentar sobre essa dona e a Abrage disse que não ia fazer nada, que não era problema deles. Eles só ajudam comunistas e esquerdistas como eles são, né? Eu não vi... Quando lembra que o Estadão ficou, acho que mais de um ano, proibido de falar na família do Sarney? Sim. Ainda não tá? Ou parou? Eu não vi uma associação... A Abrage não quer saber. A Abrage é do Jorge Soros. Nenhuma, não tem um sindicato, uma associação, uma reuniãozinha de bairro, nada. Nenhuma reunião de time de futebol de jornalistas saiu em defesa deles. Pois é, cara. E aí, mesmo agora da Raquel Sherazade. Pois é, já a Raquel vai ter que vir para a Rádio Vox, ela não vai ter nem como trabalhar mais na TV. Ela será bem-vinda aí. Será bem-vinda, viu, Raquel? Pode vir para cá. Aqui você tem seu espaço garantido. Tá lá a Cibele. E acho que o que deve irritar essa mulherada feia aí do governo é que, além de tudo, ela é bonita, né? Pois é, você veja só a Maria do Ossário lá. Maria do Ossário parece um fantasma. Não, e aquela outra lá do Sul, lá, como é o nome? Que era da ministra da Pesca. Meu Deus, e Deli Salvati. Essa aí não salva nada. Conhece bem ela aqui em Florianópolis. Lá daí, né? Tá certo, não é do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina, né? É. Bom, então, acho que é isso aí, ó. Estamos chegando a 1 hora de programa. Eu queria só falar 2 coisas aqui, então. Só estava esquecendo aqui. Eu recebi um comentário da outra semana. Peraí, pegar o nome dele para não ficar. E que a gente acabou não comentando na semana passada. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não vou achar o nome dele aqui. Mas uma pessoa pediu para a gente falar desse Codex Alimentários. Que é um plano da ONU para padronizar a alimentação mundial. E eles têm o intuito de, primeiro, diminuir a liberdade das pessoas. Sempre esse é o primeiro objetivo, mesmo que não tenha um segundo. Nesse caso tem um segundo, que é aumentar o poder da indústria farmacêutica. Porque eles vão querer catalogar alguns tipos de produto que hoje vem sendo usado como medicamento natural, para que as pessoas tenham que comprar remédio. Simples assim. Suplemento alimentar também, né? Proibir. Vão proibir suplementos, vão diminuir a alimentação que favoreça
bem-estar mental, né? Então, esse Códex Alimentários, que já foi falado em acho que uns 2 ou 3 documentários, eu sugiro que as pessoas procurem aí. Eu também citei no livro, mas citei bem rápido sobre isso. Tem um pequeno capítulo, agora não lembro direito em que página está. Mas o rapaz, na semana passada, me comentou no meu Facebook e eu acabei não vendo e vi agora. Então, para você aí que comentou, é muito importante isso, viu? É muito importante. Eles não vai ser uma coisa aprovada de uma vez. Eles estão aos poucos aprovando em alguns países, né? E está começando exatamente pela proibição de suplemento alimentar. E aqui no Brasil já proibiram mais uma leva. Faz acho que 2 semanas que eu vi que proibiu mais uma leva de suplemento alimentar. Eles querem deixar a gente, assim, até a nossa comida eles vão querer escolher. A ONU diz que é bom comer gusano, comer verme. Inseto, né? Inseto, é isso, né? que eles querem, porque aí depois... Sanduíche de minhoca. A gente já vai se adaptando ao que eles vão propor para nós, né? Lá na China eles fazem óleo de fritura com esgoto, né? Com fezes humanas. Eles tiram o óleo das fezes humanas. Tem vídeo sobre isso no YouTube. Faz ratazana frita e espetinho de escorpião. Aí falam que o chinês gosta de comer rato. Não, ele gosta de comer. O que tiver. Eu já até falei isso aqui de um professor meu que falava que Caiu na rede é peixe. Na China, cachorro não late. Porque tem medo que pula um chinês e pega o cachorro. Pois é. Então, não é que eles gostam de cachorro, eles comem cachorro porque não tem outra coisa. Bom, então, para encerrar o programa aqui, vocês têm alguma mensagem aí? Temos. Vamos continuar aqui na programação da Rádio Vox, depois do programa, e vamos falar sobre a infiltração eurasianista nos meios conservadores, KGB entre nós. Esse é o tema. Legal. Vai ter uma galera conversando sobre isso. O Christian publica um artigo amanhã. Fala isso. Aí do seu artigo. O meu artigo é sobre o Marco Civil, né? Na verdade, é uma tentativa. Saiu aí? Não, estamos aí, vamos lá. Vamos aqui. O meu artigo, na verdade, é uma tentativa de mapear só a questão das diretrizes que guiam, né, essa ideia do Marco Civil, né? Eu não vou entrar na questão do projeto Marco Civil, até porque eu acho que não precisa. Eu acho que se você ver as diretrizes que estão por trás, né, que vem da Unesco, nem precisa ver. Aí você já aí depois de ver isso é que você vai ver o projeto e vai ver que tá tudo ali, né? Mas então vai sair amanhã no Mídia Sem Máscara, que inclusive o Mídia Sem Máscara foi agora tá turbinado, né? Tá pulando ali o site, porque ele tava muito lento mesmo antes, né, pessoal? A gente tem que admitir que tava lento o site, agora tá super rápido, então eu convido a todos para começar a acompanhar e seguir o Mídia Sem Máscara, que é realmente o site, né? Quer dizer, o melhor site, até pouco, o site. O site, é isso mesmo. Que todo mundo que sabe o que está acontecendo hoje no mundo começou ali, né, no Brasil. Começou lendo ali. Tá, mais 2 coisinhas aqui que eu quero falar. Uma, eu quero indicar um artigo que está no site do Fábio Blanco. Então é fabioblanco.blogspot.com. Chama Os Programadores das Mentes. É um artigo de 12 de março.